Olá, pessoal, público da nossa Newslab. Estamos aqui hoje com mais uma convidada especial. Hoje está conosco a doutora Gleiciere Maia, biomédica, doutora em medicina tropical, mestre em biologia dos fungos, especialista em micologia. Hoje ela vai falar para nós sobre os fatores de virulência, resistência e diagnóstico na candidíase vulvovaginal recorrente. Doutora, gostaria de agradecer a tua presença aqui em mais este canal da Newslab, né? Porque ela é colunista da revista há bastante tempo. Agora ela tem uma coluna só dela, que vai estrear na nossa próxima edição. E a gente fica muito feliz com a tua presença aqui hoje. Muito obrigada pelo seu tempo e por aceitar este convite. A palavra está com você. Olá, pessoal. Muito obrigada. Agradeço pelo convite. A revista Newslab, como ela falou no início, somos parceiros já tem um tempinho. Estou muito feliz com essa nova aquisição, vamos dizer dessa forma, de ser colunista dessa revista, que eu admiro tanto, e todas as pessoas da área da análises clínicas conhecem a Newslab e admiram pelo trabalho incrível que vem fazendo nesses últimos anos. Pois bem, hoje iremos falar sobre fatores de virulência, resistência e diagnóstico da candidíase vulvovaginal recorrente. Com certeza todos vocês já falaram, já ouviram sobre esse tema, que é um tema super importante, que acomete muitas das mulheres, sobretudo brasileiras. Então, existem dados que falam que cerca de 10 mulheres, 7 já tiveram ou têm a candidíase vulvovaginal. Então, é super importante que nós falamos sobre isto. Então, permita-me fazer uma breve apresentação sobre quem eu sou. Eu sou Gleiciere Maia, sou biomédica formada em 2008 e atuo, como docente dos cursos de biomedicina, farmácia, nutrição e fisioterapia. Na área de análises clínicas, como biomédica plantonista, fazia tudo que era do setor de análises clínicas, mas comecei a me identificar logo no início da minha vida, da minha trajetória profissional, com a microbiologia, que eu acho assim, é o meu setor do coração. E daí, no meu estado, no estado de Pernambuco, e assim como outros do Brasil, isso reflete uma realidade do nosso país, eu identifiquei que existe muita carência a respeito do conhecimento sobre as micoses. Então, foi o start na minha vida profissional para que eu pudesse estudar um pouquinho mais sobre a micologia, porque, de fato, nós já sabemos que existe a questão do diagnóstico subnotificado, as pessoas não têm conhecimento sobre infecções fúngicas e nem querem, na verdade, porque o foco é sempre infecção bacteriana. Existem micoses que a taxa de mortalidade é 95%. Então, a partir daí, comecei a estudar um pouquinho mais sobre micologia, fiz uma especialização também em micologia, não vi a necessidade, na verdade, de estudar um pouquinho mais e realizei um mestrado. Comecei a trabalhar com infecções fúngicas em pacientes de UTI pediátrica e parti para um doutorado que eu acabei mudando o foco a respeito dos pacientes, mas também continuei trabalhando com infecções fúngicas. Então, assim, falar sobre fungo é um prazer. Eu amo falar sobre isso, sobretudo a candidíase, que, claro que acomete muitas pessoas, como eu já havia falado anteriormente, e é super importante que a gente discuta esse tema, porque quando falamos em candidíase vulvovaginal, é uma abordagem multidisciplinar. Então, não só o médico se responsabiliza por aquele paciente, e sim todas as pessoas que entram em contato com estas pacientes, no caso, e principalmente quem faz a questão do diagnóstico. Por isso que eu fiz questão em citarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho sobre o diagnóstico desta micose, tá? Afinal de contas, o que é a candidíase vulvovaginal recorrente, que nós chamamos como CVV. Então, candidíase vulvovaginal é uma inflamação, é uma infecção fúngica, muito frequente em mulheres, que é ocasionado por espécies do gênero Candida, tá? Candidíase vulvovaginal. Então, essa inflamação, essa infecção, ela ocorre na vulva e na vagina, e vamos falar sobre a sintomatologia. Mas vale ressaltar que este fungo, ele faz parte da microbiota normal e ele vive em equilíbrio. Então, existem fatores predisponentes que fazem com que este fungo comece a causar doença. Então, enquanto era microbiota normal, estava tudo bem. Mas existem fatores na mulher, fatores intrínsecos que farão com que esse fungo, ele fique agressivo e comece a desenvolver toda a manifestação clínica que nós já conhecemos a respeito da candidíase vulvovaginal. E é uma sintomatologia bem chata, incomoda muito as mulheres. Então, decidi trazer um gráfico aqui, um dado aqui que eu acho super importante: cerca de 130 milhões de mulheres por ano sofrem de candidíase vulvovaginal. Claro que, por não ser uma doença de notificação compulsória, fica muito difícil da gente precisar, o que de fato acontece em cada estado, mas todo mundo sabe que é uma doença, que é uma infecção, que é uma afecção muito frequente.
Dizem os dados que a maior prevalência ocorre entre mulheres de 24 a 34 anos, em idade reprodutiva. Entretanto, existe um aumento em pacientes acima dos 50 anos. A respeito do agente etiológico, existem mais de 200 espécies do gênero, né, que são notificadas atualmente na literatura. Existem mais de 200 espécies do gênero Cândida, entretanto, apenas 10% destas espécies que são comumente conhecidas que podem causar infecções em nós seres humanos. Claro que eu não tenho como falar de candidíase vaginal e não citar, né, as outras espécies, embora que 90% das espécies que estejam relacionadas com esse processo, com essa infecção, seja a Candida albicans. Né? Em média, 85% a 90% dos casos é ocasionado pela Candida albicans, mas no laboratório a gente consegue identificar isso, que existem muitas outras espécies que estão relacionadas com essa infecção. Por exemplo, a Candida tropicalis. Então, nos últimos 5 anos, né, nós temos identificado muito a Candida tropicalis como agente da candidíase vulvovaginal, né, o que antes era só Candida albicans. Então, quem está no laboratório fazendo a parte de diagnóstico já conseguiu verificar essa diferença. Então, temos a Candida tropicalis, Candida cruzi, Candida glabrata, principalmente, Candida dubliniensis, Candida guilhermundi, ou seja, existem outras espécies que também podem estar relacionadas com esta doença, tá? Não só a Candida albicans, embora a gente saiba que a maior parte dos casos, de fato, ocorre por Candida albicans. Mas, afinal de contas, o que caracteriza a candidíase de repetição, né? Quantos episódios a literatura fala e nós podemos classificar como aquela paciente que teve candidíase, mas ela está tendo candidíase de repetição? Acima de 3 episódios ao ano, tá? Ou seja, existem medidas que aquela equipe multidisciplinar é responsável para que aquela paciente não tenha candidíase de repetição. E eu já falei que a sintomatologia não é nada agradável. Então, vamos falar aqui um pouquinho quais são os principais sintomas que acometem a paciente com candidíase vulvovaginal, tá? Primeiro, a secreção. Então, é uma secreção branca e nós identificamos no laboratório que chega o paciente com a secreção esverdeada e jura que é candidíase. E ainda afirma que foi feito o tratamento com fluconazol. Não é candidíase, né? Então, claro que a maior parte dos pacientes, a secreção, de fato, é uma secreção branca, leitosa. A literatura fala que ela tem um aspecto de leite coalhado. É isso mesmo, tá? Então, como característica, a paciente ela vai se queixar de uma ardência, pode ocorrer a presença de fissuras, pode ocorrer a questão do prurido, inclusive a coceira é muito comum nestes pacientes, e como característica, essa secreção ela não tem um odor fétido, né? Odor fétido a gente mais associa com infecção de caráter bacteriano. Então, assim, o paciente não se incomoda pelo odor, mas a sintomatologia é chata porque coça, porque incomoda, porque arde. Então, pode ocorrer dor durante a relação sexual, pode ocorrer dor quando o paciente vai urinar. Isso tudo é sintoma característico de candidíase vaginal. Entretanto, é importante falar os fatores predisponentes. Ora, se eu sei que o fungo que causa a candidíase vaginal, ele faz parte da minha microbiota normal, o que é que eu posso fazer para que esse fungo não prolifere e vire patogênico? Quais são os fatores predisponentes, por exemplo? O primeiro que a gente não pode deixar de falar é a questão da glicose, né? Embora todo mundo saiba que a melhor fonte de carboidrato do fungo é a glicose, certo? É a melhor fonte. Mas o que é que faz? O que é que tem a ver, né? Imagina o seguinte, quando nós temos uma dieta muito rica em glicose, ou seja, por questões mesmo, o paciente ele é diabético, tem uma taxa elevada de glicose, essa glicose ela também vai parar naquelas células do epitélio vaginal. Então, como característica, a célula do epitélio vaginal, ela não foi feita para acumular glicose. E essa glicose ela é acumulada na forma de glicogênio. Então, o que é que acontece nessas células epiteliais? Ocorre um acúmulo dessa glicose na forma de glicogênio e essa célula começa a formar vacúolo. Essa célula não foi preparada para a reserva de nada. Então, neste caso, essas células do epitélio vaginal, elas começam a se lisar, ocorre uma citólise e, como consequência, esse meio que já é ácido, né? O meio vaginal, ele é ácido, claro, mas ele fica mais ácido ainda, o que favorece a infecção fúngica. Então, o fungo, ele prefere um ambiente mais ácido. Beleza. Se essa célula vaginal, ela começa a acumular essa glicose, começa a armazenar, vai formar vacúolo, essa célula vai estourar, o ambiente fica mais ácido ainda, e aquelas leveduras que eram ótimas, excelentes, que fazem parte da microbiota normal, que favorece o equilíbrio, inibe inclusive o desenvolvimento de bactérias, para que a gente não adoeça. O que é que acontece? O fungo, ao invés de ser microbiota, ele começa a se tornar patogênico e vai
desenvolver, por exemplo, a candidíase vulvovaginal. Então, isso está super relacionado com a glicose. Sempre quando eu vejo paciente que tem candidíase vulvovaginal de repetição, aí eu pergunto assim, e a questão da glicose? Aí o paciente fala, não, tá tudo bem, tá ótimo, minha dieta é super equilibrada, mas eu vivo tendo episódios de candidíase, mais de 3 vezes ao ano. Tem paciente que se queixa de 7 vezes ao ano. A glicose está boa mesmo? Vamos ver, vamos fazer um exame, uma glicose de jejum? Né? Dá 180, 200, realmente. Mas o paciente, até o fim, ele fala, não, a questão da glicose, a dieta é super equilibrada. Não é, a gente consegue comprovar isso pelo laboratório, certo? Então, outro fator predisponente, além da glicose, que eu digo, é super importante, né? É claro que está relacionado, mas o estresse, a questão do cortisol, também não podemos deixar de falar aqui. Claro, né? Pessoas que estão estressadas, que estão passando por períodos meio complicados, meio conturbados, claro que está relacionado com a questão do cortisol, e cientificamente o estresse, ele inibe a resposta imunológica. Então, se eu tenho uma resposta imunológica que não está atuando da melhor forma possível, eu fico mais vulnerável à infecção. Está aí a questão da candidíase vulvovaginal. Então, outro fator predisponente também, claro, é a questão do uso do antimicrobianos. Então, quando nós utilizamos antimicrobianos por tempo prolongado, esses antimicrobianos, eles não são seletivos. Eles irão inibir, né, matar bactérias, mas todas aquelas bactérias que estão presentes no corpo, inclusive microbiota normal. Então, se eu tenho uma vagina que existe um equilíbrio entre bactéria e fungo, se o paciente ele faz uso do antimicrobiano por um longo período, esse antimicrobiano vai acabar com essas bactérias. Sobra, o que é que sobra? Fungo. Esse fungo não compete com ninguém, o ambiente é dele, e porventura irá se proliferar e causar uma infecção fúngica. Então, para todos os tipos de infecção fúngica, a questão da antibioticoterapia é também um fator predisponente, incluindo a candidíase vulvovaginal. Claro que já é científico que quando nós, as mulheres, utilizam roupas muito apertadas, utilizam biquínis molhados, veja, a área precisa estar em equilíbrio, tem bactéria e tem fungo. Quando eu utilizo roupas apertadas, a consequência disto é elevar a temperatura da região da vagina. O fungo, ele gosta de ambiente quente e ambiente úmido. Se eu estou utilizando algo que eleva a temperatura vaginal, aquele fungo que estava fazendo parte como microbiota normal, ele vai proliferar, ao invés de microbiota, vai ser um agente patogênico. Então, também é um fator predisponente, tem que ter cuidado, utilizar roupas não tão apertadas. E a questão do material também é super importante, né? Aqueles materiais que não são feitos, por exemplo, de algodão, elevam a temperatura da vagina, então é muito ruim para quem já tem essa tendência de ter a candidíase vulvovaginal. E claro que já fala na literatura, é um fator predisponente, quem faz relação sexual e não utiliza preservativo, né? Por conta da questão da ejaculação também, né? Enfim. Então, é super importante que o paciente utilize preservativo, sobretudo se ele tem candidíase, porque embora não seja considerado uma infecção sexualmente transmissível, né? Porque existem pessoas que não fazem relação sexual e podem desenvolver a candidíase, claro, é muito frequente, mas nós já sabemos que esse fungo ele passa através do ato sexual, tá? Ou seja, nós já falamos aqui que quando rompe esse equilíbrio entre bactérias e fungos, por algum motivo, quando rompe o equilíbrio a respeito da microbiota normal da vagina, irá desenvolver a doença. Neste caso, como os fungos já compõem essa microbiota normal, existem vários fatores que fazem com que eles irão se proliferar e causar essa doença. Então, esses fatores podem ter origem tanto endógena, eu posso ter, por exemplo, uma levedura que compõe a microbiota normal, né? Por exemplo, uma levedura que está no intestino e por algum motivo migrar para a vagina e por um fator do hospedeiro, a respeito até mesmo da questão imunológica, desenvolver esta infecção. Ou também por uma questão exógena, como é o caso do ato sexual, você pode entrar em contato e desenvolver a candidíase vulvovaginal. Então, também é importante lembrar que existe um equilíbrio. Logo, quando eu entendo que aquele patógeno existe mecanismos que aqueles fungos, que este fungo, por exemplo, a candidíase vaginal, irá desenvolver para que faça com que essa lesão se instale, eu preciso entender quais são esses fatores de virulência. Então, quando eu falo em cândida, principalmente a cândida albicans, que corresponde a 90% dos casos, é super importante estudar quais são os fatores de virulência que este fungo ele vai utilizar para que se instale essa infecção, essa inflamação.
Então, existem estratégias que esta levedura, que ela é danadinha, que ela irá fazer para que possa se instalar no corpo e ficar de forma muito confortável. Porque quem estuda fungo sabe, olha, infecção por fungo pode até não ser tão frequente quando eu comparo com infecção bacteriana, mas o fungo, ele tem aquela capacidade de estar no ambiente e ele gostar do ambiente. Ele entra no corpo e fala assim, eu estou muito confortável aqui. Então, ele usa mecanismos que faz com que ele se adapte àquele organismo e ele não queira mais sair. É tanto que tratar a infecção fúngica, ela é muito demorada, né? Existem doenças que o tratamento é pelo menos 1 ano. Existem micoses invasivas, por exemplo, que 6 meses de tratamento e depois tem que ficar fazendo exame para ver como é que está e continua o tratamento por pelo menos 1 ano, né? Várias micoses invasivas no final. Então, o fungo, ele se instala, ele gosta daquele ambiente e ele tenta usar ferramentas para se manter viável naquele ambiente. Isso tudo é fator de virulência. Então, citei aqui os principais. A questão da aderência, vamos falar rapidamente de todos eles. Variabilidade fenotípica, secreção de enzimas hidrolíticas, que essas leveduras, principalmente a cândida, né? Ela é experta em fazer isso. Questão de polimorfismo e expressão de adesinas e invasinas para que possa se instalar naquele indivíduo e ficar no ambiente perfeito. Então, o primeiro fator de virulência que eu vou falar é sobre a aderência, né? Sabemos que para que essa levedura se instale, ela vai precisar aderir à célula do hospedeiro. Então, existem receptores específicos, claro, tudo é específico no corpo. O corpo é perfeito. Então, o fungo, ele vai entrar na célula através de receptores específicos, vai se fixar nessa célula do hospedeiro e ali ele vai encontrar o ambiente propício através de moléculas, como é o caso das adesinas. Então, claro que existem mecanismos que estão envolvidos entre a fixação dessa levedura nessa célula do hospedeiro. Enfim, tudo de forma para que ele entre nessa célula e ele se instale e fique perfeito ali. Outro fator de virulência importante é a questão do polimorfismo. Então, quando eu falo em cândida, eu sei que a cândida, ela é célula leveduriforme, tá lá a levedura, mas ela tem um poder, ela é pleomórfica. Então, ela tem um poder de mudar essa morfologia e é um fator de virulência dela. Então, por exemplo, quando a cândida albicans, por exemplo, ela muda essa morfologia, está relacionado com a maior patogenicidade deste micro-organismo. Então, a levedura ela é super eficiente para se disseminar, mas quando ela deixa de ser levedura e começa a formar pseudo-hifa ou hifa, qual o objetivo dela? Ela está querendo transpor essas barreiras e penetrar naquele corpo. Então, a questão do polimorfismo é um fator de virulência super interessante, que a Candela utiliza assim, não quero mais estar na forma de levedura. Deixa eu ver uma forma que eu tenho de me tornar mais patogênica. Aí muda, ao invés de levedura, ela se transforma em hifa. Ocorre a formação de micélio, tudo isso tem um objetivo. Transpor essas barreiras e entrar na célula do hospedeiro, mas quando ela quer também virar forma de levedura, para se disseminar de forma mais rápida, ela também faz. Então, assim, é um mecanismo incrível que ela utiliza da questão de polimorfismo. Outra coisa importante, veja como Cândida albicans, eu sou fã, adoro falar sobre levedura. Então, observa que essas células leveduriformes, o corpo ele também vai utilizar artifícios para combater aquela infecção. Ele não é bobo. Ele entende que aquilo ali estava bom num determinado momento, era microbiota normal, mas por algum motivo passou a se tornar patogênico. Não é mais microbiota normal, aquilo ali é patogênico. Então, as nossas células de defesa, elas são espertas, é incrível. Vai também existir mecanismos que irá tentar fagocitar aquela levedura. Entretanto, a Candaucas, por exemplo, uma vez que ela é fagocitada por macrófagos, por neutrófilos, ela fala assim, beleza, fui fagocitada. Vou utilizar a questão do meu polimorfismo. Aí essas leveduras, elas passam por um processo e se transformam em hifas, começam a secretar proteases, por exemplo, que irão inibir, que irão matar essas células fagocíticas. Ou seja, tudo isso é ferramenta para que aquele micro-organismo se torne mais virulento e consiga ficar naquele meio e consiga estabelecer a questão da infecção. Então, é importante frisar que as hifas, ela tem uma maior capacidade de aderir, né, penetrar essas células epiteliais humanas, mas, né, normalmente, o que é que fala a respeito do estudo? Eu vejo muita dificuldade quando a gente identifica um material biológico, o pessoal da análise clínica, né, que eu faço diagnóstico laboratorial, a gente muitas vezes observa uma infecção
que está lá, cheio de células de levedura. As leveduras não estão nem brotando. Aí fica aquela dúvida, será que isso é doença? Será que isso compõe microbiota normal? Né? Existem muitos autores, inclusive, que eles nem são unânimes, vão muito pela quantidade. Né? Não, se aumentou a quantidade, aquilo ali não é mais microbiota normal. Microbiota normal é considerado boa quando está numa determinada quantidade. Passou daquilo, aumentou muito, talvez não seja mais microbiota normal, certo? Mas, a respeito da candidíase, se eu tenho só forma de levedura, a grande maioria dos autores considera aquilo como algo que não é patogênico. Comecei a identificar na minha amostra biológica formação de pseudo-IFA, formação de IFA, já está relacionado com o processo de candidíase invasiva, ou seja, existe um potencial virulento ali que possivelmente, com toda certeza, não é mais microbiota normal, é doença mesmo. Então, outro fator de virulência é a questão da variabilidade fenotípica. A Candida albicans, ela também faz isso, né? Ela muda a roupagem. Então, isso é um fenômeno que é switch. Então, esse fenômeno, ele é reversível, é quando essa levedura simplesmente ela está num ambiente que não é um ambiente favorável, é um ambiente de estresse, e ela vai mudar o comportamento, né? Vai mudar o formato das suas células. Inclusive, a aparência na colônia, a gente consegue identificar que está diferente ali. Então, mudou a roupagem, é uma variação fenotípica para que aquela cepa se torne mais virulenta, tá? Então, esse fenômeno é super estudado e super importante também. A questão da produção de enzimas. Essa levedura, lógico, ela também vai produzir enzimas hidrolíticas, ela também vai produzir toxinas para tentar inativar até mesmo a questão da resposta imunológica. Então, as enzimas hidrolíticas, por exemplo, citei aqui as principais, né? Fosfolipases, proteases e lipases, elas estão relacionadas com a invasão no hospedeiro, certo? Porque tem como função destruir a integridade da parede da membrana, da parede da célula hospedeira, e já está comprovado que as espécies que mais produzem essas enzimas hidrolíticas e produzem toxinas são Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilose, né, que existe um mecanismo de resistência da Candida parapsilose incrível, que é motivo para outro webinar, outra aula, e a Candida dubliniensis. E as toxinas mais frequentes, toxicoglicoproteínas, canditoxinas, enfim, que também são produzidas por, principalmente, Candida albicans. E claro que eu não poderia deixar aqui, para finalizar essa parte dos fatores de virulência, a respeito do biofilme. Biofilme é lindo. No meu doutorado, eu fiz o teste, né, das cepas que eu isolei em pessoas vivendo com HIV, né, sobre essa capacidade que tinha de formar biofilme, e os dados assim, foram incríveis. É muito bom fazer esse teste de biofilme. Então, claro que se a levedura, se a espécie de Cândida, ela quer se instalar no hospedeiro, assim, é mais complicado. Então, a questão do biofilme é uma comunidade microbiana que ela vai se juntar com outras leveduras para que fiquem mais protegidas, né? Para que elas possam passar mais tempo naquele organismo. Então, existem séries de fatores, né? Existem as fases. Primeiro, eu tenho uma célula leveduriforme, que nós chamamos de célula-mãe, que ela vai se aderir àquela superfície, inclusive pelas adesinas, né? Que são liberadas, e começa a juntar leveduras. Começa a formar microcolônias. Depois que esse biofilme é maturado, existe a presença de uma matriz extracelular polimérica, que tem água, que tem poros, que ocorre a entrada e saída de nutrientes, para que essas células elas fiquem ali protegidas. E é muito mais difícil quando a gente vai tratar uma infecção causada por Cândida, que essa levedura formou biofilme ou não. Então, nem se compara a respeito do tratamento. O biofilme tem essa função de manter naquele ambiente, que não é um ambiente agradável, mas ele está ali, ó, numa matriz polimérica que tem nutrientes, que tem água, e junto é bem melhor quando o objetivo é se instalar do que isolado. E essas células que formam o biofilme, essas cepas que estão ali, esse agregado, essa comunidade, uma hora essas leveduras elas podem se soltar e, mais uma vez, formar biofilmes em outras regiões, né? O perigo são a questão dos catéteres, enfim, né? Paciente imunodeprimido, é muito complicado de tratar infecção fúngica, que essa cepa, porventura, forme biofilme. Então, claro que existem fatores que fazem com que essas leveduras formem biofilme. Espécie de Cândida tem essa tendência. Cândida adora formar biofilme, mas, por exemplo, um local que tem estresse, que tem privação de nutrientes, estresse ambiental, essas leveduras irão formar biofilme e o tratamento vai ser muito mais complicado. Então, coloquei uma foto aqui para vocês da minha tese de doutorado, né? Linda, que tinha a formação de biofilme, e a gente consegue identificar a quantidade de filamentos micelianos, de clamidoconídeos que estão aqui. Esse biofilme foi de Candida albicans,
e identificamos, tiramos essa foto em placa de poliestireno, no momento que nós realizamos o teste para identificar se a cepa formava ou não biofilme. E também não posso deixar de falar sobre a respeito do mecanismo de resistência mais comum do gênero Candida, que é a questão da bomba de efluxo. Então, a bomba de efluxo é incrível. Bactéria utiliza, mas fungo também faz, levedura também faz. Né? Quando ela entra em contato com aquela droga, com aquele antifúngico, e por algum motivo existe a formação de um canal proteico que expulsa aquele antifúngico, ou fica até pouca quantidade na célula, mas que não vai fazer efeito. Então, esse é um mecanismo lindíssimo e super conhecido, que é o caso da bomba de efluxo, que Cândida também faz, né? Não é só a bactéria que utiliza, não. Então, finalmente, saindo dos fatores de virulência, iremos falar sobre o tipo de diagnóstico. O diagnóstico, o que é importante que nós saibamos aqui nesse webinar? O que é importante que eu não posso deixar de falar? Então, a realidade é, o paciente chega com uma sintomatologia, que é uma sintomatologia fácil, corrimento, como nós já falamos, secreção branca, presença de fissuras, inflamação, prurido, toda aquela sintomatologia na vulva e na vagina. A realidade é, muitos profissionais já começam a tratar sem antes fazer um diagnóstico laboratorial. Qual a consequência disso? O paciente chega no laboratório, porque já fez uso de fluconazol por 3 anos e que não aguenta mais, que vive com candidíase recorrente, e quando nós realizamos a cultura de secreção vaginal, identificamos que aquilo ali não era Candida albicans, como era esperado, aquilo ali era uma Candida tropicalis, uma Candida glabrata, né? E no teste de sensibilidade antifúngica, o que é identificado? Que essa cepa ela é resistente ao fluconazol. Então, atenção, pelo amor de Deus, aquele paciente que tem candidíase de repetição, que tem uma candidíase que não melhora, né? Precisamos ter em mente que pode não ser Candida albicans, pode ser uma Candida resistente às drogas que são comumente utilizadas. Por isso que eu bato sempre na tecla, enquanto biomédica, claro, a respeito da importância do diagnóstico laboratorial. Falando em candidíase, é simples. Exame direto e cultura para tentar identificar a espécie. Ou melhor, para identificar a espécie, porque nós conseguimos identificar a espécie de forma assertiva. E a importância da realização do antifungigrama ou do teste de sensibilidade antifúngica, que é a mesma coisa, tá? É um teste rápido, é um teste barato, que se o seu paciente ele tem candidíase vulvovaginal, é importante que você, pelo menos, faça essa questão de fazer essa análise laboratorial para tentar identificar a espécie que está causando. Então, o exame direto é super importante. É muito rápido. Então, será realizada essa cultura de secreção vaginal, a coleta com suave, né? Antes vai precisar realizar aquela asepsia para não pegar a primeira secreção, né? Porque está contaminada. E, em seguida, muito simples de fazer o exame direto. Numa lâmina com uma gotinha de soro fisiológico, nós iremos observar, né, se de fato isso é uma candidíase ou se é só uma citólise vaginal, por exemplo. Né? Existem também, a clínica é muito parecida. Não significa que corrimento branco, secreção branca sem odor, seja candidíase. Então, é super importante esse exame direto para que de fato separe se é uma infecção bacteriana ou se é uma infecção fúngica, neste caso, tá? Ou se nem é nada, porque em muitos casos não tem agente etiológico envolvido, tá? É uma questão fisiológica. Eu já vi vários pacientes com secreção branca, sem odor, ela se incomoda por conta da secreção, que é abundante e não tem micro-organismo envolvido, tem lactobacilo, tá? Aí é a bronca do médico, se vai tratar, não vai, o que é que vai fazer, tá? Em seguida, realizei o exame direto, consigo identificar a levedura, ufa, candidíase, certo? Vamos para o segundo passo, que é o super importante, que muitas vezes é negligenciado. Eu preciso realizar a cultura. Cultura para fungo é simples. Inhaga saborô, pode acrescentar clorofenicol para inibir o crescimento de bactérias. A partir daí, cresceu, vamos identificar qual é o agente etiológico. E pode ser identificado de várias formas. Um cromaga funciona, dependendo do laboratório. A automação pelo Vitek, excelente. Ou um laboratório com poder aquisitivo diferenciado, vai realizar pelo Malditoff. Incrível, perfeito, tá? Mas uma simples identificação no meio cromogênico vai servir para dar lá o resultado. Cresceu a cultura, né? Cresceu a colônia, e aí, por exemplo, se for realizar através de meus cromogênicos, exemplo que eu faço na rotina é o cromaga cândida, né? É um meio incrível, tem cromopeptona, destrose, substâncias cromogênicas, porque a identificação é através da coloração,
clorafenicol para inibir o crescimento de bactérias. Enfim, existem substratos enzimáticos. Esta levedura, depois de 24 a 48 horas, que eu repiquei no meio, cromaga e cândida, eu vou identificar através da coloração. Fácil, Candida albicans fica de coloração verde, Candida tropicalis fica de coloração azul, Candida cruzi de coloração rosinha, a lilás. E esse meio, ele é super útil para, inclusive, diferenciar, né, contaminação mista. Então, assim, é muito bom também, serve para que a gente tenha um diagnóstico. Mas na rotina, né, a gente faz automação, exemplo aqui do Vitek. Eu não vou nem falar como é o procedimento, que é muito simples, mas pegou a colônia da levedura, fez uma diluição, colocou no equipamento, são 47 provas bioquímicas que irá identificar, né, na grande maioria dos casos, de forma assertiva, e não poderia deixar de falar aqui, né, a menina dos olhos, que é a técnica de Malditófilo. Claro que é excelente, né, porque não tem aqui a questão do tempo, que dificulta, né, eu consigo identificar com segurança a identidade taxonômica daquela cepa. E falar de Malditófilo, né, nós já sabemos que é a principal ferramenta analítica do campo da proteômica. Então, associar micologia, microbiologia com a técnica de espectrometria de massa eu digo assim, coloquei uma aliança, é um casamento perfeito. Então, o que antes era apenas diagnosticado através de técnicas moleculares, como é o caso da diferença de Candida albicans para Candida bliniensis, que é assim, algo muito sutil, ou diferença, por exemplo, entre Candida parapsilose, metapsilose, ortopsilose, a gente também consegue fazer de forma assertiva através da técnica de Malditófilo, tá? Então, de forma resumida, para Cândida, essa cepa, ela é submetida a um meio com extrato de levedura, fica a 35 graus por 24 horas, e depois iremos seguir o protocolo para colocar no Malditófilo, né? Essa levedura, ela é lisada com ácido fórmico, depois é acrescentada uma matriz, e, no fim, existe a liberação desses picos, como estamos vendo aqui, nesses picos, que serão comparados a uma impressão digital, né? Serão comparados com um banco de dados e conseguem diferenciar de forma rápida, de forma assertiva, a espécie que está causando a infecção. Nesse contexto, falo mais uma vez sobre a importância do teste de sensibilidade aos antifúngicos, super importante, né? Não basta eu falar que é Candida tropicalis, é Candida glabrata, eu preciso realizar um teste para identificar a sensibilidade ou a resistência às drogas que são comumente utilizadas. Foi-se o tempo que fluconazol, embora seja a droga de primeira escolha, funcionava para todo mundo. Cada vez mais, nós já sabemos a respeito da resistência, né? Isso nós identificamos na prática. Então, o teste de sensibilidade aos antifúngicos é extremamente importante para realizar a vigilância de resistências, para realizar a questão dos estudos epidemiológicos e, claro, comparar essa atividade dessa cepa in vitro, né, a respeito dos novos antifúngicos que eles estão aí, né, estão sendo apresentados. E a abordagem para o sucesso. O que é que você vai fazer para que evite que seu paciente tenha candidíase vulvovaginal de repetição? É entender que é uma abordagem multidisciplinar, é entender que esta doença é uma doença multifatorial, não é só tratar por tratar. Então, não é pegar um paciente com candidíase e tratar com fluconazol, embora existam, né, tem na literatura já padronizado, quando o paciente tem candidíase de recorrência, você vai tratar por 6 meses, uma vez por semana com fluconazol, é o tratamento de primeira linha, o tratamento de primeira escolha. Entretanto, se não tiver uma abordagem multidisciplinar, uma abordagem multifatorial, aquele paciente volta novamente a desenvolver outros episódios de candidíase. Então, a questão do antifúngico é super importante, mas precisa ter uma abordagem multifatorial. Identificar nesse paciente se ela tem, por exemplo, algum problema a respeito da resposta imunológica, deverão ser prescritos, nesse caso, imunomoduladores, ajuste de dieta, já falei para vocês no início, né? A questão da dieta é super importante. Tratar por tratar, depois o paciente volta e se entope de doce o tempo todo. É um paciente diabético, vai voltar, tá? E a questão de melhorar níveis de estresse. Então, muitos casos já vi, inclusive, uma abordagem com psicólogos para que aquela mulher ela tenha todas essas áreas que estão em alerta, né, sendo equilibradas para que possa evitar, inclusive, esses casos de recorrência. Então, para finalizar, né, temos algumas estratégias de saúde que ela deverá ser utilizada nesse paciente. Manutenção dos níveis de glicemia, super importante. A questão de troca de contraceptivos de alta dosagem hormonal que favorece infecções fúngicas.
A questão da limpeza também é super importante, né? Existem mulheres que têm o hábito de passar perfumes vaginais, de fazer o tempo todo duchas. Não é recomendado, porque altera a microbiota normal e faz com que essa mulher fique vulnerável a infecções fúngicas. Então, o preferível para quem tem casos de candidíase é utilizar sabonete de pH neutro na limpeza, e a limpeza só da vulva, não é uma limpeza da vagina, inclusive. Evitar utilizar roupas apertadas, como nós já falamos anteriormente, não utilizar desodorantes, não utilizar perfumes na área íntima, evitar o consumo de bebida alcoólica, porque justamente assim como o estresse diminui a resposta imunológica, o álcool também está relacionado com diminuição de resposta imunológica. Utilizar preservativos nas relações sexuais, ter cuidado com a higiene íntima, né? Quando for utilizar papel higiênico, dá preferência àqueles que são brancos, que não têm perfumes, porque mulher gosta de coisa enfeitada. Então, neste caso, não é nem recomendado aquele papel higiênico com perfume. E a questão da calcinha 100% de algodão é super importante. Outro hábito que as mulheres negligenciam, pensam que é besteira. Calcinha 100% algodão, ela não eleva a temperatura vaginal e ela reduz a umidade. Então, quando eu tenho na vagina fungo, é super importante que eu faça o uso desse artifício, certo? No mais, espero que tenha sido um encontro bem proveitoso para vocês. Convido todos a conhecer minha página no Instagram, que nós colocamos sempre muitos assuntos relacionados ao mundo da micologia médica, e tem um curso em especial, que é um curso super acessível sobre diagnóstico de micoses superficiais, né, no qual abordamos as manifestações clínicas dessas principais micoses, a questão do diagnóstico diferencial, que para o profissional que atua com o paciente é super importante, principalmente para o paciente que atua no diagnóstico laboratorial, que aqui a gente fala de truques, de forma como você vai fazer a questão desse diagnóstico de forma assertiva, e também falamos a respeito da literatura, qual a melhor abordagem para diferentes tipos de micose. No mais, muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme falar desse assunto, que é super importante, e agradeço o convite da revista Newslab, vocês têm a minha admiração e o meu carinho, e deixo aqui mais uma vez minha rede social para que nós possamos fazer o contato através dela. E muito obrigada. Sem dúvida, somos nós que temos que agradecer, né? Sempre conteúdos especiais para nós, para a nossa revista, agora para o nosso canal do YouTube. E se você ainda não se inscreveu, corre lá. A aula da doutora Gleicieri, assim como outros conteúdos lá, estão, assim, conteúdos científicos de primeira para você. Obrigada, doutora, pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite. E até a próxima, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.